Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma belíssima madrugada para quem estamos acompanhando aí depois do seu trabalho, né? Observando esse período aí de preparação para o seu concurso, lá para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, concursos relacionados à área jurídica, como a OAB, como a magistratura, Ministério Público, Defensoria e dentre outros cargos aí no qual nós sabemos da cobrança da nossa disciplina chamada Direito do Consumidor. Meu nome é professor Silvio Soares, como você já sabe, estamos aqui na continuidade dos nossos módulos trabalhando com alguns outros conteúdos também com foco e bastante interessantes para que vocês tenham a oportunidade de atingirem isso na sua prova, seja ela, né, do seu concurso na área bancária, do seu concurso na área jurídica. É claro que o objetivo sempre é o mesmo, é ser aprovado, entender e compreender um pouquinho sobre o nosso conteúdo de direito do consumidor. E para a nossa aulinha de hoje, pessoal, nós trouxemos dentro dos nossos temas de direito do consumidor, falarmos um pouquinho sobre as práticas comerciais, né? Um tema bastante forte, com bastante foco, principalmente na carreira bancária e também na área jurídica, né? Então é um tema que devemos saber, devemos guardá-lo, né, com bastante tranquilidade e ao mesmo tempo com bastante importância e compreender esses pontos principais. Então estudaremos um pouquinho aqui dentro da prática comerciais as divulgações dos produtos e serviços, né? Quais são os limites hoje aplicados a eles e como que muitas vezes a responsabilidade atribuída a esses fornecedores está sendo verificada, né? Quando ele vem a ultrapassar algumas práticas abusivas que muitas vezes lidamos no nosso dia a dia e verificamos dentro do mercado de consumo, né? Então é claro que as práticas comerciais, pessoal, nós começamos a debatê-las a partir do artigo 30, né? Adentramos ao artigo 30, falando um pouquinho da divulgação dos informes em relação aos produtos e serviços. Nós temos que deixar bem claro que o fornecedor na divulgação do seu produto ou serviço, quando esse produto ou serviço ele é trazido, pessoal, ele é colocado no mercado de consumo, ele tem que trazer todas as suas características, ele tem que trazer suas informações em relação à quantidade, qualidade, data de validade. Então o princípio da informação, que também já estudamos, né, nos módulos passados, é um dos principais e mais importantes princípios que nós temos na relação de consumo. Ou seja, todo produto colocado no mercado de consumo, todo serviço disponibilizado, deixado à disposição do consumidor no mercado de consumo, ele deve ter todas as suas características devidamente informadas. Primeiro, para trazer também o cumprimento do princípio da saúde e segurança. E ao mesmo tempo também, pessoal, para quebrar, né, o critério de dúvidas existentes ao consumidor. Nós também falamos o que, né, pessoal? Que o consumidor ele tem a confiança naquele produto. E essa confiança ela só é atingida através do momento que nós tenhamos todas essas informações. Que essas informações elas possam estar ali de forma clara, precisa e legível. Para retirar qualquer tipo de dúvida existente à mente daquele consumidor para que venha adquirir aquele determinado produto ou aquele determinado serviço. E aqui de plano, pessoal, né, para a gente trabalhar de uma forma bastante bate rápido aí, é o artigo 32, que é um artigo importantíssimo também que nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentro das práticas comerciais. Ele traz uma redação da seguinte forma, ele fala assim, ó, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta dos seus componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Galera, então olha que interessante, né? Aí vem o parágrafo único complementando. Cessada a produção e importação, a oferta deverá ser mantida no período razoável de tempo na forma da lei. Então é claro, pessoal, e isso a gente tem que, né, deixar anotadinho no nosso caderno, que é uma situação bastante interessante, é falarmos da disponibilização de peças, de componentes inerentes àquele produto, né? Então muitas vezes eu trago à disposição um carro, por exemplo, né, dentro de uma determinada marca. Nós necessitamos ao mesmo tempo ter peças de reposição, ter peças que possam, pessoal, serem adquiridas para que haja substituição, né, de uma falha existente naquela peça que ali se encontre no veículo. E isso nós passamos por grandes problemas, por grandes problemas a nível nacional, até porque nós lidamos com muitas marcas que colocam o produto no mercado de consumo, mas infelizmente, pessoal, na maioria das vezes, eles não conseguem manter as peças de reposição ou componentes necessários. E aí o consumidor começa a ter prejuízo através do momento que ele não pode adquirir peça porque não tem
né? E não tendo, ele deixa o seu carro parado. Imagine se ele for um taxista, imagine se ele utilizar dos aplicativos aí, né, pessoal de transporte que nós temos aí, que são vários, ele deixa de trabalhar. Deixando de trabalhar, não ofere renda, não oferindo renda, ele deixa também de pagar as suas dívidas. Então isso vira um efeito cascata. E o artigo 32 nos trouxe esta obrigatoriedade. E é interessante nós notarmos, pessoal, que se nós visualizarmos de forma bastante direta e objetiva o artigo 32 no seu parágrafo único, ele fala que deve-se manter a disponibilização dessas peças, mesmo após o término desta fabricação ou disponibilização no mercado deste produto, por um período razoável. E aí muitas vezes nós temos esse debate, né, de entendermos qual seria esse período razoável. Hoje, o posicionamento dos tribunais em questão deste assunto, eles trazem duas predominâncias. A regrinha que nós deveríamos equiparar esse período razoável a um período de 5 anos, né, após o término de fabricação, a retirada daquele produto do mercado, e uma outra corrente que entende que esse prazo ele poderia se estender em até 10 anos, tá? Então, são dois pontos basilares que nós temos para justificarmos a existência deste período razoável. Então, professor, não seria muito mais tranquilo e objetivo se a própria lei nos trouxesse isto no seu texto? Com certeza, né? É uma briga muito grande que ainda nós temos uma diversidade de grandes doutrinadores que batem muito nessa tecla. O porquê que nós já não tivemos a alteração deste parágrafo único, já estabelecendo, pessoal, né, que ali nós tenhamos esse período razoável substituído por um período específico, seja ele de 5 anos, seja ele de 10 anos, para trazer um elemento ainda mais garantidor para quem? Para aquele consumidor que vem adquirir o seu produto. A gente está passando por isso, pessoal, né? Um exemplo prático aí, é público, então podemos falar, da empresa Ford, né? A Ford, uma grande marca a nível mundial, ela, né, retirou, né, do Brasil a fabricação dos seus produtos, dos seus veículos, né? Tá, professor, mas eles estão vendendo o que eles tinham em estoque, mas nós não teremos mais a fabricação. Até o último e presente momento da nossa aula, nós tivemos nenhuma alternância nesse sentido, né? Dependendo do período ou quando você assiste essa aula, quem saiba nós já tenhamos, né, alguma decisão diferenciada ou algum tipo de retorno da Ford para o Brasil, para que aqui venham a novamente, né, pessoal, fazer a construção e montagem de seus veículos. Então, como a Ford, pessoal, deixou de fabricar, ela cai aqui no nosso parágrafo único do artigo 32. Né? Então, caindo no parágrafo único do artigo 32, ela ficará responsável ainda em efetivar a entrega, a disponibilização de peças de reparo, de reposições e componentes que haja necessário para que eu possa colocar ainda aquele meu veículo no, dentro da sociedade no intuito de andar, né, de movimentar, e para isso eu preciso trocar essas peças. Então, o exemplo da Ford é um exemplo bastante interessante que temos para identificar este prazo razoável como um prazo hoje discutido e debatido através de decisões jurisprudenciais. Aí nós encontramos também, pessoal, nessa ala das práticas comerciais, um outro artigo importantíssimo que nós temos, além do artigo 34, né, que é uma leitura bastante singela, objetivamente o artigo 35. O artigo 35, pessoal, ele também é conhecido na nossa prática de artigo do cumprimento forçado. Por que artigo do cumprimento forçado? E muitas vezes na prática, pessoal, nós passamos por isso, né? A divulgação de um produto ou serviço em uma determinada característica que quando chegamos ao local, observamos que não se trata daquilo que foi divulgado. Ou que foi divulgado, pessoal, houve omissão de informações para que nós tivéssemos uma verdadeira realidade. E aí começa a grande guerra. Por quê? A partir do momento, pessoal, que nós temos a possibilidade de observar como aquele produto foi colocado no mercado de consumo e, muitas vezes, quando ele foi divulgado e a sua divulgação não está cumprindo no momento que você chega a esse estabelecimento que ali foi colocado, cabe-se a aplicação do artigo 35. Exigir o cumprimento forçado, exigir que aquela determinada divulgação ela seja cumprida conforme ela veio a ser determinada os meios. E olha o que o artigo 35 nos fala. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta,
apresentação ou publicidade. O consumidor poderá, alternativamente, e a sua livre escolha. Então olha que interessante, né, pessoal? Nós já estamos observando um caput de artigo já batendo nessa tecla do cumprimento forçado. Então divulgou, utilizou da publicidade desse bem para que essas informações chegassem, né, à visão, à mente do consumidor. Lembre-se que isso vincula, e vinculando, pessoal, deve ser obrigatório o seu cumprimento, tá? Então assim, eu sempre bato muito nesse alerta com os meus alunos, principalmente para vocês que estão se preparando para o seu concurso, galera, e nós tenhamos questões relacionadas a esse tema. O que eu peço? O que eu requisito a cada um de vocês nesse sentido? Primeiro, observe a seguinte frase: anunciou, vinculou, tem que cumprir. Então, anunciou, vinculou, tem que cumprir. Então, divulguei aquela determinada informação na mídia, gera a obrigatoriedade de cumpri-lo, tá? Então, o anúncio vincula o consumidor. Então, se o consumidor tem aquela informação, o consumidor poderá chegar a este estabelecimento e exigir, meus amigos, o quê? Que seja devidamente cumprida aquela informação conduzida na internet, na televisão, nas rádios. Então, notem que o teor de responsabilidade que temos, pessoal, estabelecidos ao fornecedor é gigantesco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente anuncia, a forma que nós anunciamos, né? Para evitar sérias dores de cabeça. Inclusive, de uma hora ou outra, caso você não cumpra com uma determinada publicidade que a própria empresa colocou no mercado de consumo, você pode sofrer aí medidas como uma obrigação de fazer, onde pode o juiz constituir a obrigatoriedade de cumprimento daquela determinada situação, tá? Então temos que ficar bastante atentos, ficarmos bastante espertos para que nós não tenhamos a possibilidade de cairmos aí no nosso artigo 35. Ele fala, pessoal, que poderá alternativamente a livre escolha do consumidor. Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Galera, notem que é prático, direto e objetivo. Posso chegar então ao estabelecimento e requisitar que ele cumpra, que ele entregue aquele bem, ou que ele venda aquele bem conforme o que estava sendo anunciado? Perfeito. Então por isso que eu chamo de cumprimento forçado, porque o artigo 35 traz essa obrigatoriedade atribuída à parte que descumpriu com a divulgação que ela veio a colocar aí nos nossos meios, seja ele televisivo, internet, seja ele então mesmo aí, né, pessoal, em outras modalidades hoje admitidas pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? O item 2, ele fala assim, ó, poderá também a sua alternativa aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente àquele primeiro que ali você comprou, que você adquiriu. 3. Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então olha que interessante, né? Além de eu poder exigir o cumprimento forçado daquela obrigação, eu posso deixá-lo de lado e requisitar a substituição do produto, né, pessoal? Ou então mesmo a alteração na prestação daquele serviço, é claro, sem que haja nenhum tipo de problema. Isto é uma saída hoje que tem o consumidor de requisitar. Substituição ou troca por produtos ou prestações de serviços equivalentes àquela primeira. Então isso pode acontecer, né? De você ter divulgado que a sua empresa está prestando o serviço, por exemplo, de instalação de ar-condicionado, né? Notem, pessoal, que a sua empresa, uma das áreas internas é a instalação de ar-condicionado. Mas notem, pessoal, que naquele período de divulgação vocês tiveram um problema com os seus funcionários internos que trabalhavam nessa parte de manutenção dos nossos ares. Beleza. Eles saíram da sua empresa, eles pediram desligamento, você está sem funcionários. Então o que acontece? Professor, poderia então chegar a um consenso, chegar lá àquela empresa, falar, moço, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso e assado. E ele entender a história?
ele poderia o quê, pessoal? Propor outras formas, né, para que nós pudéssemos chegar ali a uma negociação. Então mesmo requisitar um produto semelhante àquele, mas sem as falhas muitas vezes evidenciadas, né, pessoal? Então isso também é uma saída. Ou terceiro caso, nós temos o que, né, pessoal? Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, né, monetariamente atualizada e a perdas e danos, tá? Então notem, né, que muitas vezes você pode adquirir a prestação de um serviço, como por exemplo, banda larga, né? Serviço de banda larga no Brasil. Dificilmente você encontrar um bom. Eu sou muito sincero, né? Hoje sua internet está boa, amanhã não está, oscilando muito o sinal, você está com bastante raiva, porque parece que a hora que você mais precisa, a internet não funciona. Não é verdade? Então a gente passa muito por esses problemas. E aí o que fazer, professor? Qual seria, né, a saída? Primeiro, pessoal, observemos que se nós estivermos falando do inciso 3, na prestação desse serviço ali, contratado pela empresa aí, eu posso buscá-lo, né? Primeiro, eu tenho a possibilidade de notificá-lo, então eu posso notificá-lo, né? Se ela se manifestou, falou, não, eu quero marcar aí uma conciliação com vocês. Quando vocês sentam, vocês e versus a empresa, ela justifica, pessoal, que naquele determinado período estava passando por problemas na rede, por isso ela não conseguiu cumprir com o percentual de banda larga que você contratou, né? Que isso não iria mais ocorrer e coisa e tal. Ali você tem duas chances. Eu posso, né, pessoal, aqui requisitar a rescisão do meu contrato, tudo que eu investi ele deve retornar corrigido, né? Isso é bastante importante para o bolso de vocês. Além de que em alguns casos houver a constatação de perdas e danos, nós ainda temos a possibilidade, acumulada nessa ação, de reivindicar estas perdas e danos também, tá? Então tá lá no artigo 35.3 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Aqui é importante nós frisarmos também, pessoal, o seguinte, voltando ao inciso 1. Inciso 1, tá aqui, ó, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então notem, pessoal, o que acontece, né? Eu, Silvio Soares, eu divulgo meu produto lá na internet, né? Eu divulgo, alguém liga, alguém interessado fala, Silvio, você está vendendo esse aparelho? Eu falo, não, estou, vou comprá-lo. E o Silvio ali passa detalhes e detalhes desse produto, tudo certinho, né? E nada do produto chegar. Liga para a pessoa e fala, não, tá chegando semana que vem. Cara, mas eu já paguei, você falou que era 3 dias. Não, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês. E aí, professor, o que eu posso fazer? Primeiro passo, já projetar a ligação do seu notebook, ou então mesmo aí, pessoal, do seu computador, ter alguns acessos para que você já busque o que, pessoal? Essas regularizações, essas circunstâncias estabelecidas para que possa exigir. 2. Professor, este cumprimento forçado da obrigação, ele pode se dar da seguinte forma, olha que interessante. Se você compra um produto, né? E este produto é bom, você gosta, você acaba voltando no lugar para comprar um novo, né, produto daquele. Quando você volta a segunda vez, você compra o produto, né, e vai embora para sua casa. Beleza. Terceira vez, você chega lá, você vê o produto na vitrine e você fala assim, vou comprar, vou levá-lo para mim, sem problema algum. Só que o que acontece, né, pessoal? Muitas vezes, quando eu chego lá para comprar o produto, eu vi que o valor divulgado na TV para aquele tênis específico não era verdade. Então, por exemplo, vamos supor que lá estava R$800 e na realidade, né, esse tênis ele custa a média de R$1.000 a R$1.200. Então, poderia ter algum problema ali, né? Beleza. Professor, se nós tivéssemos a divulgação a nível de TV, falando, olha, venha só hoje o tênis da marca tal, do tubarão tal, assim, assim, assado, vai custar somente esta noite. Então, quem tiver curiosidade de querer comprar, entre essa noite e compre.
muitas pessoas entraram, inclusive pessoas próximas. Quando chegou lá, pessoal, no aplicativo e consequentemente no computador, né, observamos as seguintes circunstâncias. Primeiro, exigir forçadamente. Se eu divulgo esse produto com valor bem inferior ao mercado de trabalho, vamos colocar aqui, por exemplo, a situação de uma TV. Poxa, Silvio, eu fui lá, comprei uma TV de 32 polegadas, paguei o valor X e ela é fantástica, né? Você coloca aqui, tranquilo, assiste nela, sem problema algum. Aí, pessoal, aparece novamente na TV a divulgação de uma outra televisão no mesmo valor que a sua, mas com o CPU bem melhor, tá? Então ele estava na dúvida lá, pô, tô olhando aqui ver se dá para comprar ou não. E aí, compro ou não compro? Vou ou não vou nessa ideia de adquirir o bem? Primeiro passo, pessoal, que eu peço para que vocês tomem muito cuidado, né? Quando eu falo nessa circunstância de cumprimento forçado da obrigação, eu posso então exigir judicialmente que o juiz determine uma antecipação de tutela, certo? Para que ali nós tenhamos, pessoal, né, a situação do cumprimento daquela, do cumprimento daquela obrigatoriedade. Agora, o que está tendo, e era um ponto bastante conflituoso que estávamos acompanhando, pessoal, no Superior Tribunal de Justiça, eram algumas alternâncias que nós tínhamos em relação a essa situação. Que forma? Vamos supor que você observe a divulgação deste determinado produto a R$6. E quando você chega à farmácia para adquiri-lo, pessoal, ele está no valor de R$50. Qual que é o valor válido, professor? Muitas vezes o de R$50, porque no nosso mundo nós encontramos uma grande, gigantesca pessoas que estão praticando mal, né? Pessoas que utilizam de forma indevida dos seus brinquedos, das suas bonecas, ou acabam utilizando de forma indevida os próprios materiais que, né, aquelas pessoas possuem lá naquela residência, naquele local. Então, o que eu quero dizer resumidamente com isso, pessoal? O cumprimento forçado da obrigação deve se levar alerta que só vai dar certo se o valor devidamente trazido àquele aparelho for antes da atualização que você fez no seu cabo, né? O que vai acontecer, pessoal? A gente tem que observar se não há uma grande desproporção de valores. Se hoje eu tenho aqui um bem, né, que a média dele é R$700, e aí eu acho o mesmo bem ali na esquina, né, mas de outro supermercado, bem mais barato. Então, compensa eu comprar o mais barato, senhor? O que vai acontecer nesse sentido? Em regra, praticamente nada. O que nós vamos ter é o seguinte, pessoal, se houver uma grande desproporção entre o valor da mercadoria, né, entre a sua divulgação, o que vai acontecer? Nós não poderemos exigir que seja entregue aquele determinado produto sob, né, pessoal, pena do artigo 35.1. Não podemos. Por quê? Isso foi um parâmetro, pessoal, regulamentado, né, estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, o Superior Tribunal de Justiça, pessoal, eles desenvolveram uma tese na seguinte corrente, que o artigo 35 ele continua a ser aplicado normalmente, né, à sua base. Mas, se tivermos uma grande desproporção de valores constatadas entre a minha namorada que estava lá com as coisas e o fornecedor, né? Então, exemplo clássico, né, professor? Vamos supor lá que você adquiriu um notebook usado, bastante usado, porque você precisava ali fazer uns trabalhos, e aí você foi lá e emprestou para o seu amigo. Perfeito, sem problema algum. Só que o que acontece, pessoal? Nestas desproporções, se ela for devidamente comprovada ao Poder Judiciário, esqueça. Nós não encontraremos aí, pessoal, né, esta modelação exigida, né, sobre a ótica de um determinado produto, ou seja, sobre a ótica de um determinado respectivo celular, tá? Então, a única questão contrária, a única situação que eu peço que vocês sempre fiquem alertas é esse, tá? Falou de divergência de valores, é a situação mais importante, porque eu preciso, pessoal, saber o que está acontecendo
dentro desses bichinhos, né? Para que a gente possa o quê, né? Ter resultados bons. Para que a gente possa o quê, pessoal? Conseguir receber, ser ressarcido ou ter novamente aquele dinheiro em mãos ou então mesmo ter o seu produto entregue, né? Como devidamente foi anunciado, tá? O que mais nós temos aqui, pessoal? Além do artigo 35, que fala muito bem sobre essa cobrança, sobre o cumprimento forçado da obrigação, nós já falamos também do aceite por parte da empresa na substituição de determinada circunstância. Escalar outro produto ou prestação de serviços essenciais, falamos muito bem sobre isso. Transmitir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, normalmente atualizada e perdas e danos, né? Então são 3 incisos bastante importantes, são incisos que podem ser utilizados por vocês a toda e qualquer hora, basta que você provoque o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tenha em mãos, né, pessoal, a possibilidade de fazer essa convergência e que, se Deus quiser, eliminar dores de cabeça a cada um de vocês, tá? Então tome muito cuidado. Então, dica, se houver grande divergência em valor em relação ao valor dos bolos ali preparados, ou a indicação é o que, pessoal? Que a gente tome bastante cuidado para não ter prejuízos nesse sentido. Bacana? Então, beleza. Divergência, lembre-se, galera, o Estado ele vai ter obrigação, né, para com nós, pelo portal, quanto também as outras, né, áreas também terão. Vamos lá então, pessoal, artigo 37, proibição de publicidade. Outro ponto importantíssimo que nós temos, pessoal, devemos deixar bastante claro, né? Tomem muito cuidado, vocês aí que sempre nos acompanham, quando nós falarmos de publicidade. Se vocês notarem, pessoal, o artigo 37, ele traz 2 redações. Uma redação na primeira geração do iPad e a outra na segunda geração, tá? Como assim? É até uma fase de brincadeira, né? Primeira e segunda geração, não. Quando eu falo, pessoal, de cobrança, né? Como eu posso fazer? Eu posso atribuir essa cobrança sem caracterizar a mesma como uma publicidade enganosa, tá? E o parágrafo 2º trabalha com as publicidades abusivas. Ah, professor, precisamos saber disso? Sim, porque daqui a uns dias, né, pessoal, o que vai acontecer? Nós poderemos estar perdidos, andando no sol, e ali nós não teremos mais problema na pele, não é verdade? Então, é uma das saídas que nós temos. Mas, professor, por que o nosso CDC trabalha com a palavra publicidade e não trabalha com a palavra propaganda? Existe alguma diferença, professor, entre publicidade e propaganda? Sim, tá? Tanto é verdade, pessoal, que se vocês observarem, né, até me perdi no que eu estava falando. Se vocês observarem, pessoal, o que acontece? Por que nós tratamos somente de publicidade? Primeiro, que quando observamos, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua,
mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.